Vamos dar continuidade à segunda parte do Apocalipse. Vamos aqui para o capítulo 6, verso 1. Então teremos aqui no contínuo: o Cordeiro quebra os selos. Aqui então vai ser a revelação de quando? A gente viu anteriormente que primeiro os selos ali no livro que deveria ser aberto e ninguém fosse achado digno, nem embaixo da terra, nem no céu. Então a gente vê nem no mar. Então a gente vê ali que agora foi-se achado o Cordeiro, aquele que seria digno de romper os 7 selos. Então a gente vai ter aqui cada um dos selos rompido e agora nós vamos ver o que vai ser revelado em cada um dos selos. Então a gente aqui tem: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Aqui eu não preciso nem dizer que aqui se trata sobre o anticristo. Então aqui a gente já vê que seria a perfeita colocação aqui, descrição do anticristo, como ele vem para a terra já destinado a vencer, a reger, a fazer sua vontade e estabelecer o seu reinado. Nós temos aqui então no contínuo: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. Aqui a gente pode ver claramente que com esse segundo cavalo vermelho, a gente vê que isso é destruição, guerra, morte. Então aqui já é perceptível da gente ver. E a gente vê já que isso já se vem acontecendo. A gente já vê já grandes traços já de morte. A gente já vê já o que está sendo implantado. Até mesmo a gente vê isso nos dias de hoje. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então aqui a gente vê como que vai ser a economia vai ser mexida. Então a gente vê ali que seria o que ali já falando já sobre essa parte econômica, já como vai vir dificuldades, vai vir tempos de dificuldades também. Então aqui a gente vê, e a gente vê que isso já vem acontecendo também, esses tempos de dificuldade, as coisas valendo muito mais do que elas valem. E a gente vê também: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens. Quando ele abriu o quinto selo, vi abaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Ainda se haveria muitas pessoas a também morrer como esses justos que morreram. Vocês veem que no marco da história a gente teve os justos que morreram pela palavra, por Yahusha, morreram na fogueira, morreram na cova dos leões,
morreram torturados, morreram à espada. Então a gente vê uma coisa. Então ali se fala que muitos ainda irão morrer. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. A gente até vê mesmo aqui que o terremoto seria o pontapé inicial para tudo mesmo de ruim mesmo que vai começar a acontecer, que a gente vai até mesmo presenciar. Então aqui nós temos: e as estrelas do céu cairão sobre a terra como figos verdes, que caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Isso aqui eu acho muito interessante, porque finalmente aqui se é revelado que as estrelas elas irão cair do firmamento, porque elas ficam presas no firmamento, e desse dia elas irão cair. E as pessoas saberão o que é uma estrela. Porque hoje se vê tudo isso sendo falado, que ela é do espaço, então ali as pessoas verão que elas cairão mesmo do firmamento e o que é de verdade uma estrela. Então, parte do mistério também ele vai ser revelado nesses dias. O céu se recolheu como um enrolar, um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Aqui também a gente vê também por que a estrela também ela vai se cair. Porque a gente vê que primeiro a estrela ela fica presa no firmamento, e aqui a gente tem: o céu se recolheu como enrolar um pergaminho, ou seja, ele vai ser enrolado, esse tecido, esse céu que a gente vê, esse céu azul, ele vai se enrolar como um tapete. Já viu como você enrola o tapete? O tapete está estendido, você rola ele e ele fica, né, enroladinho ali. Então assim que vai ser o céu, ele vai ser também tirado, e as estrelas com isso vão se cair, porque não vai ter firmamento para elas estarem presas. E aí sim vai se acontecer coisas muito espantosas naquele dia, a partir daqueles dias. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os pobres, todos escravos e livres, se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Agora você imagina o pânico que será aquele dia. Aqui, ó, é muito interessante que se é relatado mesmo que tanto os ricos como os pobres, os plebeus e até mesmo a realeza, todos eles estarão na mesma condição, correndo para se esconder em cavernas, de tão terrível que vai ser aquele dia. Porque você imagina, tudo isso acontecendo, as montanhas se deslocando, as estrelas caindo, despencando do céu. Imagina que dia terrível será. Então a gente vê, eles gritavam: as montanhas e as rochas caem sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha só, as pessoas ali vão ver quem está assentado sobre a face do trono. E eu falo que essa parte ela é tão incrível, porque a gente já vê primeiro, quando se é falado na Escritura: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ou seja, você vê que hoje nós não vemos o nosso Pai, nós não vemos o Criador e nós acreditamos nele. Nós acreditamos com veracidade, com fé, e temos ele como a figura mais amada em nossas vidas. Nós o amamos em primeiro lugar. Só que naquele dia, as pessoas o verão, todo olho o verá, e isso eu falo, mas será um dia terrível. Porque o que não deixa que nós possamos ver o que há além é esse tecido, é esse céu azul, que seria praticamente um tecido, uma camada que não deixa, que não nos permite ver o que está acima. Então, um dia, quando fosse tirado essa camada, esse tecido que existe, então nós poderemos ver, todos poderão ver ali o Criador sentado no seu trono. Então nós teremos aqui também: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? É verdade, quem poderá suportar essa grande ira? O povo de Deus. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo.
Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos de nosso Deus. Então aqui a gente vai ter as pessoas que serão poupadas, os escolhidos, aqueles que serão selados na testa. Então aqui a gente vê, então ouvi o número do que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Isso aqui é muito importante também, essa cotagem aqui que a gente vê que não vai ser apenas de uma parte que será selado. A todas as partes das tribos de Israel elas serão seladas. E aqui a gente tem, da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Então nós vemos aqui perfeitamente que será 12.000 de cada tribo. 12.000 de cada tribo serão marcados igualmente. A multidão de vestes brancas. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aqui a gente vê que é tão bonito essa passagem, porque a gente vê falando de todas essas pessoas que foram perseguidas e mortas em nome do nosso Senhor Yahushua, e até mesmo você vai ver que o nosso próprio Senhor Yahushua vai amparar essas pessoas, vai as guiá-las, vai dar da fonte da água viva, e as suas lágrimas, imagina todo o sofrimento que elas passaram, será enxugada pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Isso é muito forte, até mesmo de nós assimilarmos. Isso é uma imagem que a gente, se mantermos na nossa mente, na nossa cabeça, a gente vê que é algo tremendo e fortíssimo. O Cordeiro quebra o último selo. Chegamos então ao último selo. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas.
Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a função do incenso com a oração dos santos. A gente vê aqui se falando de altar. Você vê até ali mesmo que o altar, se tem um altar até mesmo de ouro, ali diante ao trono de Deus, ao trono do Criador. Então a gente vê hoje em dia as pessoas tentando simular altares, sendo que o verdadeiro altar hoje, ele está no céu e ele está diante do trono do Criador. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Os anjos com trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para atacá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Aqui a gente vê que está sendo já entrado as trombetas. A gente vê que as trombetas, elas estão até mesmo acontecendo antes da manifestação da primeira e da segunda besta. Então, a gente vê aqui o contínuo. O sangue. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Aqui a gente vê então que a escassez de água vai ser um grande problema nesses dias. Se fala muito hoje de escassez de água, às vezes, quando as chuvas elas não acontecem com tanta frequência, mas a gente vê que naquele dia, sim, será um grande problema de escassez de água. E a gente vê que a grande escassez de água ela vai ser um castigo enorme, porque você ficar sem água, hoje em dia, é algo insuportável. Vocês sabem quando acaba a água, até mesmo aonde a gente mora, nos nossos bairros, é terrível. Então a gente vai ver ali que vai ser algo terrível, porque não vai se haver lugar a se recorrer. Então aqui nós vemos. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. A gente vê aqui que até mesmo o sol e a lua serão feridos. Você vê que hoje tem muitas religiões e crenças que têm o sol como um deus e até mesmo a lua. Então tudo isso vai ser desmistificado. Até mesmo as estrelas são tidas como deuses. As estrelas irão cair, o sol e a lua serão feridos, e ali será mostrado que o Deus só existe um. Aqui também nós temos. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Aqui a gente vê claramente que a águia lhe mostra que as próximas 3 trombetas serão muito piores. Então a gente vê, e aqui ela lamenta por aqueles que residem na terra. Veremos agora essas trombetas que serão
Muito piores. Imagina, se aquelas foram ruins, essas então serão muito piores. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram-se, como uma fumaça que saiu do abismo. A gente vê que a fumaça que saiu do abismo, ela era tão intensa, ela era tão forte, que ela tinha capacidade de escurecer todo o céu. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Eles foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então aqui a gente também vê que todos aqueles que não estiverem marcados, nenhum dos 144.000, eles serão poupados. A gente verá que eles serão atacados por essas criaturas. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia um rosto humano. Essa descrição aqui dos gafanhotos, ela parece até muito dos coletores que estavam até mesmo nos apócrifos, que são aqueles que levavam as almas até mesmo para o inferno. Eles são muito parecidos, até tem essa mesma descrição. A gente vê aqui também. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraça como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. A gente vê aqui, imagina criaturas como essa, barulhentas como carruagens, correndo atrás dos homens. Será um dia que os homens procurarão a morte e mesmo assim não a encontrarão. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Ou, em outras palavras, a primeira grande tormenta passou, mas ainda grandes 2 tormentas ainda estão por vir. Lembra o que aquela águia falou, aquela que voava sobre o céu? E então aqui nós teremos. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados juntos ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então a gente vê os anjos até mesmo que foram presos ali, até a gente vê quando se fala na época de Enoque, que se aconteceu tudo aquilo, de todos aqueles anjos que foram presos até mesmo no rio Tigres e Eufrates. Então a gente vê ali que 4 desses anjos serão soltos. Anjos, pelo que a gente vê, violentos, anjos que matarão muitas pessoas. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre.
Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Aqui a gente vê que somente essa fumaça de enxofre e do fogo que saía da boca dos cavalos já tinha já o poder de matar grande parte já da humanidade. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. A gente vê que isso é uma grande verdade, porque se a gente for na Índia, a gente vai ver as pessoas adorando estátuas como de Buda e muitas outras feitas de ouro, bronze. A gente vai ver pessoas adorando imagens e várias estátuas de Renfã, Shiva e muitas outras. Então a gente vê que isso é uma grande realidade mesmo que acontece. Também não se arrependerão dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O anjo e o pequeno livro. Então viu outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de uma cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Aqui é uma parte que é um grande mistério, porque ali, essa grande voz, ela interrompe João de escrever o que aqueles trovões disseram. Então ali a gente vê que esse grande mistério, ele não foi dado a nós a sabermos. Somente João soube, é um segredo e é um mistério que morreu com João. Ele não pôde transcrever, ele não pôde escrever no livro. Então, a esse mistério, esse grande mistério, ainda está para se revelar. E temos aqui então o contínuo. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nele há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Olha só, aqui então já se fala que quando então a grande trombeta, que será a sétima trombeta, ela for tocada, também o grande mistério de Deus, que foi revelado a seus profetas, também será revelado. Então nós temos aqui: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Estamos então acabando aqui essa segunda parte. A gente vê aqui mais as revelações. A gente viu que
os selos foram abertos e lido pelo próprio Cordeiro e escritos por João. Então a gente vê ali que é uma parte muito tensa, é uma parte que a gente vê que todos aqueles que não forem selados, que não forem os 144.000 das tribos de Israel, eles sofrerão e perecerão. Então, é bastante tensa essa parte, é algo assim que faz a gente refletir muito, a gente ver mesmo o que nós queremos para nossas vidas, que lado a gente quer escolher. Então, eu fico aqui com vocês com a segunda parte, vamos rumo à terceira e até a próxima.